Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Hoje queremos falar sobre linha de interpretação com relação ao milênio. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros não viveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bom, a doutrina do milênio, escatologicamente falando, ela é conhecida como a doutrina do quiliaísmo. Vem da palavra quilio, no grego, que é 1000. Né? Então nós temos 5 linhas de interpretação com relação ao milênio. A primeira linha é a liberal, a espiritualizada. Para esta linha não existe retorno literal, nem volta literal de Cristo. A volta de Cristo é um perpétuo progresso de Cristo na igreja. Não vale a pena comentar sobre a linha liberal, porque o liberalismo teológico não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. O liberalismo teológico é uma linha teológica que apostatou da fé ortodoxa. Mas para eles não existe retorno literal de Cristo. A volta de Cristo é um perpétuo progresso do próprio Cristo na igreja. Enquanto a igreja avança e cresce, Cristo já voltou. Depois nós temos, dentro da ortodoxia, embora nós não defendemos essas linhas que vamos falar agora, nós temos o amilenarismo. O amilenarismo é aquela linha defendida por Agostinho de Hipona, influenciado por Orígenes, que traz uma interpretação extremada no que diz respeito ao alegorismo da Bíblia, uma alegoria extremada. Orígenes alegorizou praticamente tudo na Bíblia, e Agostinho bebe nesse sentido de Orígenes. E o amilenarismo vai defender que não existe milênio literal, Apocalipse 20 é alegórico, e o milênio está acontecendo agora no céu ou na terra. Satanás está nesse momento preso, e Jesus Cristo virá depois de milênio. Tanto o arrebatamento quanto a segunda volta de Cristo são um evento só, são simultâneos. É aquilo que nós chamamos de arrebatamento ioiô. Ele vem nas nuvens, a igreja bate nos ares e volta imediatamente. Temos também o pós-milenarismo. Essa é a linha defendida por alguns reformadores, como por exemplo Jonatas Edwards. Inclusive, foi nesse afã de que o milênio se acontece, está acontecendo enquanto o evangelho vai se expandindo, é isso que eles defendem, que eles criaram a teoria da teonomia, o reino de Deus por antecipação já entre nós. Então, na linha pós-milenarista, Cristo volta após o milênio num evento só. À medida que o evangelho vai se expandindo, o milênio está acontecendo. Não existe milênio literal, não existe arrebatamento secreto, a volta e o arrebatamento são simultâneos. Ou seja, o pós-milenarismo ensina que o milênio começa desde que Cristo
morre, é ressuscitado e o evangelho vai se expandindo. Então nós já estamos, desde que o evangelho vai expandindo, nós já estamos vivendo o milênio. Note que tanto a linha amilenarista como pós-milenarista, eles têm uma tendência historicista da escola apocalíptica. Temos a linha pré-milenarista, histórica, ou seja, o pré-milenarismo histórico clássico. Jesus virá antes do milênio. A igreja passa pela grande tribulação. A volta e o arrebatamento são simultâneos. Eles creem sim no milênio literal de 1000 anos, mas que a igreja vai passar pela grande tribulação. Jesus vai voltar depois do milênio. E a volta e o arrebatamento são simultâneos também. O arrebatamento ioiô também. Jesus vem, a igreja sobe, bate nas nuvens e volta. E nós temos o pré-milenarismo dispensacionalista, o que defendemos, pré-milenarismo futurista. Né? Essa é a linha defendida por John Nelson Darby, os irmãos de Plymouth, Scofield e tantos outros pentecostais clássicos ou carismáticos. Nesta linha pré-milenarista, que nós falaremos nesse estudo com detalhes em vídeos posteriores, Jesus virá antes de um milênio em 2 fases. O arrebatamento será secreto. O arrebatamento acontece 7 anos de boa de cordeiro, 7 anos de grande tribulação. Depois do arrebatamento, que foi secreto, depois de 7 anos de grande tribulação de boa de cordeiro, Jesus vem visivelmente para estabelecer o seu governo de 1000 anos. Vamos ver aqui algumas deficiências no pós-milenarismo e no amilenarismo, visto que trataremos do pré-milenarismo com detalhes no nosso estudo da escatologia. Primeiro, o pós-milenarismo vai alegorizar Apocalipse 20. Note que em Apocalipse 20, nós vamos ler o capítulo depois aqui, os versículos de 1 ao 6 e comentar, vai aparecer 6 vezes a expressão 1000 anos, referentes à doutrina do quiliaísmo, do milênio. Mas o pós-milenarismo vai dizer que isso aqui é alegórico, não tem nada de milênio literal. O pós-milenarismo ensinava que após a morte de Cristo, a inauguração da igreja, o mundo tendia a melhorar, o evangelho ia trazer o reino, e o milênio, a tendência do mundo era melhorar. Mas só que depois da Primeira Guerra Mundial, a tendência do mundo foi piorar e até agora está piorando. Então, muita gente que era pós-milenarista deixou de ser pós-milenarista depois da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa é que se Jesus vem depois do milênio, ou se o milênio, aliás, está acontecendo agora, na medida que o evangelho está se expandindo, então o Apocalipse já se cumpriu todo, porque o milênio é a partir do capítulo 20 de Apocalipse. Então o arrebatamento já aconteceu, a grande tribulação já aconteceu, as bodas de o cordeiro já aconteceram, o tribunal de Cristo já aconteceu. Vamos ver as deficiências do amilenarismo. Primeiro, assim como o pós-milenarismo, o amilenarismo vai defender que Apocalipse 20, do 1 ao 6, tudo é alegórico. É a escola de Alexandria, a influência de Orígenes na cabeça de Agostinho com relação ao Apocalipse. E o amilenarismo vai defender que esse texto de Apocalipse 20 já se cumpriu, inclusive Satanás está preso. Ora, se Satanás está preso, então a Bíblia está equivocada quando diz em 1 Pedro 5,8 que ele vive em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está preso, se ele está em derredor, ele está em movimento. Efésios 6:12 diz que nós estamos lutando contra principados nas regiões celestiais. Como estamos lutando contra demônios ou Satanás preso? Apocalipse 12 diz que ele vive de acusar os irmãos. Como acusar os irmãos se ele está preso?
Segundo aos Coríntios 4,4 diz que o diabo tem um trabalho de cegar o entendimento dos incrédulos. Mas como cegar o entendimento dos incrédulos se ele está preso? Em Atos capítulo 5, foi Satanás que encheu o coração de Ananias e de Safira. Finalmente, se o milênio está acontecendo agora, então o arrebatamento da igreja já aconteceu, a grande tribulação já aconteceu, as bodas de um cordeiro e o tribunal de Cristo já aconteceram. Vamos ler Apocalipse 20, do 1 ao 6, e dar a interpretação amilenarista e pós-milenarista e ver a incoerência dessas interpretações. Primeiro, vai aparecer aqui 6 vezes a palavra 1000 anos. Então eles vão dizer que esses 1000 anos não são 1000 anos literais, são alegóricos. O entendimento do amilenarista e pós-milenarista é que Apocalipse 20 não está em ordem cronológica. Então eles vão interpretar assim, no Apocalipse, vamos dizer, capítulo 4, 5 e 6, a história da igreja está acontecendo, né? A partir do capítulo 7, 8, 9, a grande tribulação está acontecendo. Então, quando chega no capítulo 11, Jesus vem em glória, arrebata a igreja simultaneamente. Porque para eles, o Apocalipse era todo parentético, serão janelas se abrindo. Então, no capítulo 12 aí, já muda o cenário, já abre-se mais um parênteses, capítulo 13 mais um parênteses, capítulo 14 outro parênteses, capítulo 15, 16, 17, 18 outro parênteses. Quando chegamos no capítulo 19, Jesus vem de novo. Aí, como se outra janela se abrisse e a Apocalipse 11 se repetir, Jesus está vindo de novo. E quando chegamos no capítulo 20, numa sequência lógica, Jesus vem no capítulo 19 e no 20 ele estabelece o governo de 1000 anos, aí abre-se outra janela, outro parênteses, aqui já começa tudo de novo, começa o Apocalipse de novo. Então, para alguns amilenaristas e pós-milenaristas, esse anjo que desce para prender Satanás é o próprio Jesus. Alguns entendem assim. Satanás preso é quando Jesus morre e ressuscita, então Satanás aqui tudo é alegórico para eles. Satanás já está preso, ou seja, ele não tem ação plena, a ação dele está limitada. Esse poço do abismo aqui no qual Satanás está preso também é uma alegoria, uma simbologia. Para ele não tem nada de literal. Agora, veja no versículo 4. Vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Para os amilenaristas e pós-milenaristas, isso aqui já aconteceu. Essa ressurreição aqui não é literal, corporal, é espiritual. Esses tronos já estão no céu, e esses santos já estão reinando com Cristo no milênio celestial. Já está acontecendo lá. E aí eles vão exatamente dizer, o versículo 5, mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por 1000 anos. Tudo é alegórico, então tudo passa de alegoria, não tem nada literal. Bom, em primeiro lugar, nós da linha futurista, pré-milenarista, dispensacionalista, cremos que o Apocalipse ele é literal em grande parte, e ele segue uma linha linear, cronologicamente falando, do Apocalipse 4 até o 22, tudo se cumprirá ainda, começando no 4 com o arrebatamento da igreja e no 22 com a eternidade. Então, antes de eu dar a interpretação, nossa interpretação de Apocalipse 20, deixa eu mostrar algumas dificuldades aqui, se a gente for alegorizar esse capítulo. Primeiro, se a gente for dizer que esses 1000 anos é alegórico, então tudo tem que ser alegórico. Então, Satanás é uma alegoria. Então, no próprio capítulo 20, por exemplo, o trono branco de Deus é uma alegoria, no versículo 11. O inferno seria uma alegoria. Os tronos e os santos seriam uma alegoria. Eu não posso alegorizar uma parte e literalizar outra. Ou tudo é alegórico, ou tudo é literal. Então, o diabo seria uma alegoria, as almas seriam uma alegoria,
como ele diz, a ressurreição para ele já é uma alegoria, mas aí Satanás, ao juízo final será uma alegoria, a morte e o próprio inferno, o lago de fogo, tudo aqui seria alegoria. Queridos, a verdade é que a igreja é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse e a grande tribulação vem acontecendo até o capítulo 18. No capítulo 19, a igreja está nas bodas do Cordeiro. O parênteses se abre, a igreja que foi vista na pessoa de João no capítulo 4 de Apocalipse, ela aparece aqui no capítulo 19 nas bodas do Cordeiro. No versículo 11, Jesus vem com a igreja em glória. No capítulo 20, então, realmente, Satanás aqui literalmente é preso, acorrentado por 1000 anos literais. No versículo 4, esses tronos, lembre-se da profecia de Jesus em Mateus 19, 28, quando ele disse para os discípulos que eles iam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui está ligado tanto a Mateus 19, 28 como a Mateus 25, quando Jesus vier no trono da sua glória, ele vai sentar para governar, para julgar as nações, julgar Israel e as nações ali, ovelhas, bodes e irmãos, Mateus 25. Então, esses são os 12 tronos que Jesus disse lá em Mateus 18, 28, que os discípulos se sentariam para julgar as 12 tribos. Estas almas ressuscitarão, é uma ressurreição literal. Lembre-se, os rabiscos da grande tribulação, que foram mortos pelo anticristo, eles ressuscitam agora e eles vão reinar literalmente 1000 anos com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. O apóstolo João está dizendo, já os outros só ressuscitarão depois dos 1000 anos literais, para então acontecer o juízo final, no versículo 11, eles serem lançados para o lago de fogo eterno, e aí a restauração de uma nova ordem no capítulo 21 e a eternidade no capítulo 22. Não tem lógica você alegorizar Apocalipse 20, você abrir um parênteses aqui, quando na linha de raciocínio lógica, Apocalipse 20 vai logo após de Apocalipse 19, e em Apocalipse 19, 11, Jesus vem, em Apocalipse 20, o reino de 1000 anos literal é estabelecido. Falaremos desse milênio literal em detalhes em próximos vídeos.